Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje eu vou comentar para vocês uma prova da banca CESP, da Universidade de Brasília, pensando em você que vai prestar concurso para a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Prova chegando, né? Tá bem pertinho aí, é hora então de nós treinarmos os nossos conhecimentos gramaticais e para isso nada melhor do que tentar resolver uma prova organizada por essa banca. Vocês vão ver aí que a CESP tem um jeitão peculiar de organizar as provas, né? Nesse estilo certo, errado, falso, verdadeiro, que sempre confunde um pouquinho ali o aluno, certo? Mas com essa nossa correção nós vamos procurar demonstrar para vocês que um pouquinho de atenção e usando corretamente os conhecimentos, vocês vão ver que não se trata de uma prova tão difícil assim. Tem que ficar atento, porque esse julgamento certo e errado muitas vezes é sutil, ok? Mas a gente espera que essa nossa correção possa ajudá-los aí a marcar a resposta correta no gabarito, ok? Então nós temos aí 20 itens a serem analisados. Vamos sem mais delongas então começar essa análise com aí o texto, né? Temos um texto iniciando a questão e nós vamos ler para então fazer o julgamento dos itens, certo? Então nós temos, apesar de motivar uma revolução econômica sem precedentes na história mundial, a instalação das primeiras máquinas a vapor nas fábricas inglesas do início do século XIX gerou polêmica. Revoltados contra a mecanização, que diminuiria empregos e pioraria as condições de trabalho, movimentos organizados de trabalhadores ingleses calcularam que o melhor a fazer era destruir as máquinas das indústrias. Mais de um século depois, analistas de uma empresa de consultoria inglesa relacionaram a expansão tecnológica com a criação de postos de trabalho. Dessa relação, concluíram que, na realidade, o desenvolvimento de recursos para dinamizar a produção não só melhorou a qualidade de vida dos trabalhadores e expandiu a economia, como também criou mais ofertas de emprego. A partir de dados coletados com base em censos do Reino Unido, os pesquisadores verificaram diminuição de empregos que envolviam grande esforço, como trabalho em minas de carvão e agricultura, e crescimento nas profissões ligadas a serviços e conhecimento, como magistério e medicina. Historicamente, a tecnologia destrói empregos em um momento, para reconstruí-los em uma segunda etapa, mas esse não é um processo rápido nem simpático, afirma um dos pesquisadores. Então nós tivemos aí esse texto curto, ok? Temos aí um bloco de 5 questões para julgar, gente. Aqui é um item importante na banca CESP. Não se trata mais de dizer qual é a opção correta ou a incorreta. Agora tem que se julgar cada item e dizer se ele é certo ou errado. Okay? Então, muita atenção, porque às vezes as pessoas se confundem e marcam, né, apenas uma achando que está correta ou incorreta. Não, tem que analisar todos os itens que estão presentes na questão. Ok? E a banca da CESP, ela tem uma característica muito interessante, que é o de explorar os aspectos semânticos do texto, ou seja, vai explorar principalmente os aspectos do significado. Ora, o significado ele pode ser de uma palavra isolado, pode ser de uma palavra em grupo, ok? Numa sentença ou numa expressão, ou pode ser de todo o texto. Então, a primeira coisa que vocês têm de prestar atenção aí na banca é justamente todo esse aspecto do significado em vários níveis. A segunda estratégia boa para ir no CESP aí é atentar para as mudanças de sentido que podem ocorrer caso se alterem algumas coisas no texto. Essas alterações podem ser no nível da palavra, você pode mudar a estrutura da palavra, por exemplo, você pode mudar a posição de uma palavra dentro da expressão ou dentro da sentença, ou mesmo mudar a posição de uma sentença. Pode ser também alterações no nível da estrutura da sentença, ok, que vão gerar mudanças de sentido. Então, fique atento para o sentido que está no texto e para as mudanças que qualquer alteração no texto possa provocar, ok? Eu já vou dizendo que isso se trata de, muitas vezes, mudanças sutis, tá? Então, tem que ficar bem ligado, porque muitas vezes essas mudanças são muito pequenininhas. Então, para dar um exemplo, vamos olhar aí o primeiro item aqui. O primeiro item diz: o sentido original do texto seria mantido
caso o primeiro período fosse reescrito da seguinte forma. Ou seja, pegou-se o primeiro período do texto, que tem um sentido, alterou essa estrutura, e aí a questão está perguntando se o sentido original permanece ou não. Ok? Então, nós temos lá o primeiro período do texto, está dizendo aqui, ó, o primeiro período é todo esse aqui. Tá? Apesar de motivar uma revolução econômica sem precedente na história mundial, a instalação das primeiras máquinas a vapor nas fábricas inglesas no início do século XIX gerou polêmica. Aí, o texto reescrito é esse aqui. Okay? Vamos botar aqui, ó, amarelinho, o texto reescrito. Polêmicas. As primeiras máquinas a vapor instaladas nas indústrias inglesas do início do século XIX foram responsáveis por uma revolução econômica inédita no mundo. A dica aqui é ver o que mudou, gente. A gente vê logo de cara que o que mudou foi a posição da palavra polêmica. Repare que aqui ela está no final e aqui ela foi para o início. Mas não se trata só da mudança da posição. Tem que olhar também aqui que ela está se referindo. No texto original, repare que o que está se falando aqui, que gerou polêmica, foi a instalação das primeiras máquinas. Mas já no segundo aqui, a palavra polêmica está se referindo a primeiras máquinas. Uma mudança sutil. Repare que no primeiro caso, a palavra polêmica se refere à instalação das máquinas. E na parte reescrita, está dizendo que polêmicas se referem às máquinas em si. Ora, isso ocasiona uma mudança de sentido, logo o primeiro item aqui, ok, ele está acarretando uma mudança de sentido, logo ele é errado, certo? Primeiro item aqui, então, errado. Vou marcar em amarelo aqui o item que está errado, certo? No 2, nós temos, no trecho, esse não é um processo. O elemento esse faz referência ao processo de extinção e ressurgimento de empregos que decorre da expansão tecnológica. Essa é uma questão clássica de coesão textual, certo? E coesão textual do tipo referencial, ou seja, nós temos que apontar qual é o termo a que esse elemento, esse aqui, se refere. Ok? O trecho aqui está dizendo que o esse faz referência ao processo de extinção e ressurgimento de empregos que decorre da expansão tecnológica. Ora, vamos lá na linha 22, onde está a palavra. Nós temos aqui, olha lá. Historicamente, a tecnologia destrói empregos em um momento para reconstruí-los em uma segunda etapa. Mas esse o quê? Esse, né, processo de destruição e criação de novos empregos. Ok? Então, esse aqui faz referência ao processo. Logo, essa afirmativa aqui está correta. Eu não vou marcar aqui em amarelinho as corretas, ok? Então, a 1 errada, a segunda correta. Na terceira afirmativa, nós temos: seriam mantidas a correção gramatical e as relações de sentido do texto caso a forma verbal diminuiria fosse substituída por poderia diminuir. Esse tipo de questão típico da banca CESP também, pessoal. Vai no mesmo jeitão aqui da primeira opção, ok? Mais uma vez, uma alteração, ok? A qual se pergunta sobre uma possível mudança de sentido. Quando você acrescenta esse verbo auxiliar aqui, poderia, na forma simples, diminuiria, esse poderia aqui passa a dar o sentido de possibilidade ou probabilidade. Ao passo que o diminuiria aqui, sem o verbo auxiliar, tem um sentido mais de certeza. Então, se a gente voltar lá na linha 5, a gente vai perceber aqui, ó, revoltados contra a mecanização que diminuiria empregos, ok? Então, o que acontece? Quando você tem o diminuiria aqui, é um sentido de certeza, ok? Quando você bota o poderia, aí isso passa a ter um sentido de possibilidade e probabilidade. Ok? Então, essa afirmativa aqui, né, que está dizendo que fica correto gramaticalmente e as relações de sentido permanecem, está errado, porque não permanece. Ele fica correto, mas as relações de sentido se alteram. Ok? Então, aqui, letra, né, seria errado, letra E. No 4, temos: infere-se do texto que a revolução provocada pelo uso das máquinas a vapor foi um passo decisivo tanto para o desenvolvimento da economia mundial, quanto para a evolução das condições de trabalho.
Ok? Então, e essa é uma questão também de interpretação, gente. Repare que agora ela está fazendo menção ao sentido do texto como um todo. Ok? Que, como eu falei, é importante também nas provas da banca CESP. Ora, quando a gente lê do texto aqui, fica bem claro que o que acontece quando há uma mudança tecnológica é que os empregos melhoram. Empregos que exigem esforço, né, em condições não muito saudáveis, como minas de carvão, por exemplo, diminuem, ao passo que outros mais qualificados e menos pesados, como magistério e medicina, são valorizados. Então, há sim uma mudança, ok, uma evolução nas condições de trabalho. Então, a alternativa 4 fica sendo verdadeira. Ok? Na 5, a correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos caso, no início do segundo parágrafo, fosse inserida uma vírgula imediatamente após coletados e suprimida a utilizada logo após Reino Unido. Muitas vezes, a pontuação altera o sentido, mas, na maior parte dos casos, o que ocorre é uma perda da correção gramatical. Certo, pessoal? Então, como aqui é pontuação, o mais importante é olhar primeiro a correção gramatical e depois a gente olhar o sentido, quando se referir à pontuação, certo? Então, vamos voltar lá ó, na linha 15 e 16. Nós temos aqui, ó, a partir de dados coletados com base em censo do Reino Unido, os pesquisadores verificaram diminuição de empregos, etc. Então, o que diz a questão? Se eu colocar uma vírgula após coletados, a partir de dados, vírgula, coletados com base em censo do Reino Unido, e aí eu tiraria essa vírgula aqui, ok? Colocar uma vírgula aqui entre dados e coletados só seria correto se essa vírgula aqui fosse mantida, porque aí estaríamos isolando a oração subordinada adverbial reduzida. Mas, como não há, a questão diz para tirar essa vírgula aqui, então se você coloca a vírgula aqui e tira aqui, você comete um erro de pontuação, porque você vai estar isolando de forma errada a oração subordinada. Ok? Por que essa vírgula, então, aqui está correta? Porque aí toda essa oração aqui é tomada como uma oração adverbial, né, que contém uma outra adverbial dentro dela e está corretamente isolada da oração principal. Ok? Mas se colocar uma vírgula aqui, a oração reduzida, que é que está iniciada aqui pelo coletados, ela fica mal isolada. Ok? E aí vai começar a acarretar um erro e logo essa 5 aqui também tem que ser considerada errada. Então, pegando o jeitão aí da prova CESP, ok? Então, é como eu falei, gente, atentar para as relações de sentido que se estabelecem no texto em vários níveis, na palavra, na sentença, no texto como um todo. Certo? Vamos seguir em frente aqui, nós temos agora uma outra questão, um outro bloco aqui de duas análises, né? Ainda referentes ao texto 1. Nós temos lá agora o seguinte: de acordo com as informações do texto, os impactos da atual revolução tecnológica corroboram a decisão tomada pelos trabalhadores do século XIX. Corroborar é o mesmo que confirmar, né? Ratificar. E repare que, apesar dos trabalhadores do século XIX se revoltarem contra as máquinas, dizendo que elas tirariam o emprego, a conclusão do estudo é justamente o contrário. É de que as máquinas, no passado tempo, aumentam os empregos. Ok? Então, a decisão tomada pelos trabalhadores não é sustentada. Ok? As informações do texto dizem, né, nos permitem concluir que os trabalhadores do século XIX tomaram uma decisão errada se a ideia deles era lutar pelos empregos. Ok? Então, essa afirmação 6 aqui é errada. Vamos marcar ela em amarelinho aqui. Ok? Na 7, nós vamos ter: infere-se do texto que o desenvolvimento de tecnologias contribuiu para a criação de novos postos de trabalho que, por sua vez, exigem novas competências. Verdadeiro, né, pessoal? Vamos olhar aqui o sentido do texto todo. A revolução tecnológica não só cria novos postos, como acabamos de falar aqui no item anterior, mas também novas competências. Reparem que trabalhos que envolvem esforço diminuem e outros que demandam mais
carga intelectual, como magistério e medicina, são valorizados. Então, a alternativa 7 é correta. Ok, pessoal? Então, vamos seguir em frente aqui. Temos mais um outro texto e mais um outro bloco de questões aí para julgarmos. Ok? Então, vamos ver aí o segundo texto. Com a construção do primeiro satélite geoestacionário brasileiro, a segurança do tráfego de dados importantes no país poderá aumentar, uma vez que eles passarão a ser criptografados. Segundo o presidente da Telebrás, um dos objetivos do desenvolvimento do satélite será a proteção às redes que transmitem informações sensíveis do governo federal. Por isso, a Telebrás vai trabalhar com algoritmos e criptografia próprios, desenvolvidos pelo governo, de maneira que os dados sensíveis que vão transitar no nosso satélite serão praticamente invioláveis. A expansão da internet de banda larga popular em mais de 2.000 municípios brasileiros que ainda não são atendidos por via terrestre é mais um dos objetivos da construção do novo satélite. Outra área importante a ser atendida é a militar, que atualmente usa satélites estrangeiros para realizar suas operações. Para o presidente da Telebrás, o fato de o país não ter um satélite próprio faz que o governo não tenha o controle do equipamento. Ele considera recorde o tempo desde o início da concepção do projeto, em 2011, até hoje. Okay? Então, mais um texto aí, e nós temos aí mais um bloco agora de questões para analisarmos. Então, temos lá o enunciado. No que se refere às estruturas linguísticas do texto acima e às ideias nele desenvolvidas, julgue os itens a seguir. Aí tem o item 8. Seria preservado o sentido original do texto caso o termo invioláveis fosse substituído por indestrutíveis. Então, aqui, repare, mais uma questão de semântica, dessa vez ali no nível da palavra. Se trocar inviolável por indestrutível, o sentido é o mesmo? Vamos voltar lá na linha 10. Nós temos aqui, o inviolável está na linha 10, aqui do texto, né? Temos aqui, de maneira que os dados sensíveis que vão transitar no nosso satélite serão praticamente invioláveis. Invioláveis aqui é o sentido de inacessível, de que você não pode violar, ou seja, não há maneira de você pegar esses dados, né? E isso não tem a ver, não é senão com indestrutível. O inviolável e o indestrutível podem ser sinônimos em outros contextos. Por exemplo, uma cabine de proteção inviolável é uma cabine indestrutível. Mas o inviolável aqui tem mais um sentido de inacessível, certo? Que você não pode romper a segurança. Então, essa 8 aqui está errada, certo? Na 9, temos: manteria a correção gramatical e os sentidos do texto a seguinte reescrita do primeiro período do segundo parágrafo. O objetivo da construção do novo satélite é o aprimoramento da internet de banda larga popular para a população de mais de 2.000 municípios brasileiros ainda não atendidos por via terrestre. E esse é um tipo de questão muito comum na CESP e também difícil, porque o trecho é muito grande. Então tem que prestar bem atenção, tá, pessoal? Vamos lá, então, o primeiro período do texto. O primeiro período do texto é esse aqui. Com a construção do primeiro satélite geoestacionário brasileiro, vamos olhar aqui porque, na verdade, é o primeiro período do segundo parágrafo, Então vamos aqui, o segundo parágrafo está aqui, A expansão da internet de banda larga popular em mais de 2.000 municípios brasileiros que ainda não são atendidos por via terrestre é mais um dos objetivos da construção do novo satélite. Ok? Então, um dos objetivos da construção do novo satélite é a expansão da banda larga popular para mais 2.000 municípios brasileiros que ainda não têm atendimento. Já a forma alterada é: o objetivo da construção do novo satélite é o aprimoramento da internet de banda larga popular. Então já vimos que temos uma alteração. O objetivo, na verdade, é levar a internet aos municípios que ainda não a têm e não melhorar a internet que já tem por lá. Ok? Então o sentido na 9 também se altera, então a 9 também é errada. Já na 10, nós temos o elemento que, em que vão transitar, na linha 9, e em
que atualmente usa satélites estrangeiros, introduz uma oração de natureza restritiva e uma de caráter explicativo, respectivamente. Aqui é uma questão bem gramatical, tá, pessoal? Aqui escapa um pouquinho aquela do SESP pedir na direção do sentido. Embora restritivo e explicativo também sejam, num certo sentido, né, tem a ver com semântica, ok? Uma tem uma semântica, um sentido mais restritivo, o outro um sentido mais explicativo. Mas a dica aqui é observar se esse que nas frases em questão, aqui e aqui, é um pronome relativo. Se for um pronome relativo, vai ter ou restritivo ou explicativo. Se não houver vírgula antecedendo, ele será restritivo. Se houver vírgula antecedendo, ele será explicativo. Então, vamos lá na linha 9. Na linha 9, nós temos aqui, ó, de maneira que os dados sensíveis que vão transitar. Né? Então, é o que vão transitar, na linha 9, esse pedaço aqui. Repare que o que vai transitar são os dados sensíveis. O que se refere a dados sensíveis, logo, ele é um pronome relativo. Se é pronome relativo, ele está encabeçando uma oração subordinada adjetiva, que é essa daqui, e uma oração subordinada adjetiva ela pode ser restritiva ou explicativa. Ela vai ser restritiva quando não vier antecedida por vírgula. Como não tem vírgula aqui, tem um sentido restritivo. Já na linha 15, nós temos aqui, ó, outra área importante a ser atendida é a militar, que atualmente usa satélite. Quem usa satélites estrangeiros? A área militar. Esse que aqui, então, se refere a militar. Ele também é um pronome relativo, está encabeçando uma oração adjetiva aqui, só que agora, repare, a presença da vírgula aqui. Ó. Quando há vírgula, a oração adjetiva ela tem um sentido explicativo, então a 10 é correta. Na 11, temos, haveria prejuízo da correção e da coerência do texto, caso, no primeiro parágrafo, as formas verbais poderá e será fossem substituídos por pode e é, respectivamente. Então, seria trocar as formas no futuro do presente por formas no presente do indicativo. Vamos lá, então, na linha 3. Na linha 3 aqui, ó. Com a construção do primeiro satélite geoestacionário brasileiro, a segurança de tráfego de dados importantes no país poderá aumentar. Se você coloca aqui pode aumentar, você dá um sentido de coisa concluída, de certeza, certo? E o poderá aqui está dando a entender que é algo que vai ser, de fato, conseguido, mas só no futuro, ok? Então, o presente e o futuro aqui não se equivalem, ok? Então, a substituição vai, sim, dar problema para a correção, não tanto para a correção, né? Mas mais para a coerência do texto. Ok? Porque no sentido original, a utilização de verbos do futuro dá a sensação de algo que vai acontecer com certeza, mas no futuro. E quando você bota isso no presente, você dá um sentido de possibilidade e probabilidade, ou, né, de ação ocorrida no presente. Então, a 11 vai estar errada também. Certo? Temos aqui, agora, mais a questão 12 e 13, ainda referente ao primeiro texto. Então, na 12 diz, depreende-se das ideias do texto que a utilização de equipamentos que não tenham sido desenvolvidos no Brasil apresenta um grande risco para a segurança dos dados sensíveis, tais como estratégias de segurança da nação. Então, se a gente voltar aqui, ó, no texto, nós temos aqui, né, esse trecho aqui do primeiro parágrafo. Segundo o presidente da Telebrás, um dos objetivos do desenvolvimento do satélite será a proteção às redes que transmitem informações sensíveis do governo federal. Então, fica claro que, né, a utilização desses equipamentos vai trazer maior segurança, porque você usar equipamentos estrangeiros, ok? Lá, como diz aqui no último parágrafo, ok? Lá, o governo não tem controle do equipamento se ele for estrangeiro. Então, a 12 é correta. Okay? Aí, mais uma vez, gente, interpretação global do texto, que é o segundo ponto importante que nós temos que prestar atenção na prova SESP. Na 13, temos o sinal indicativo de crase em proteção às redes. Justifica-se pela contração da preposição a exigida pelo substantivo proteção com o artigo definido feminino as, que determina o vocábulo rede. Pessoal, aqui corretíssimo, tá? Basicamente, ele descreveu por que está correto. Quem tem proteção a,
o nome proteção rege a preposição a, e rede, palavra feminina que pede o artigo a. Se você trocasse redes por uma palavra masculina plural, como por exemplo homens, então seria proteção aos homens. Se fosse computadores, por exemplo, proteção aos computadores. Aparece o hoje, que é o artigo masculino, logo na palavra feminina como redes, vai aparecer o artigo feminino as, a contração dos dois gera o a com acento grave aqui, logo a 13 correta também. Aqui, pessoal, conhecimento básico sobre as regras da crase, que é bem cobrada também pela banca CESP. Certo? Prosseguindo, temos aí uma tirinha agora, ok? A tirinha 1, a tirinha 2 e depois mais algumas questões aí a respeito. Então, na tirinha 1, temos lá, né, fazendo o quê? Nada, esperando voltar à internet. Veio bastante gente hoje, né? Bairro todo sem net. Sem internet, ainda sem, né? E página não disponível. Então, reparem que dá uma evolução histórica aqui, né? De vários momentos da história da internet. E na tirinha 2 nós temos assim: já pensou se a internet estivesse bombando na época em que o Brasil foi proclamado república? Né? Então está aqui o Marechal Deodoro com a curtição, né? Enfim. Então podemos analisar com tirinhas históricas. Então, nas tirinhas 1 e 2, temos aí os itens 14, 15 e 16 para julgar. Tem a 14 diz: o conteúdo das duas tirinhas expõe o lado negativo da internet, que é a limitação da vida das pessoas ao mundo virtual. Não exatamente, ok? O conteúdo expõe um lado negativo, sim, que é não ter internet, né? Mas o que elas estão explorando, na verdade, é como seria a internet em outros momentos da história, ok? Então, essa 14 aqui está errada. Vou marcar aqui em amarelinho, porque ela está errada. Já na 15, nós temos, no título da tirinha 2, a expressão tivesse bombando é característica da linguagem informal típica do gênero textual tirinha? Correto. O tivesse bombando aqui, gente, na verdade é uma contração do estivesse bombando, ok? A gente pode usar assim a forma contraída porque é de linguagem falada, oral, e a linguagem falada oral é mais informal e pode ser utilizada no gênero tirinha. Ok? É importante reparar também a prova CESP, esse uso dos gêneros textuais, tá, pessoal? Fica explícito até quando a gente olha o conteúdo programático, e fica aqui a dica para que vocês estudem, né, as características dos principais gêneros textuais também. Na 16, temos o humor da tirinha 1 reside no fato de que acontecimentos marcantes da história da humanidade não teriam ocorrido se não fossem os problemas de conexão com a internet. Então, se a gente olha aqui a primeira, né, repare que ele vai descobrir a roda, mas parou porque a internet caiu. Ok? Aqui, né, você tem os filósofos conversando, muita gente seguindo, mas por quê? Porque caiu a net. Né? Então está aqui o Leonardo da Vinci quase terminando a Mona Lisa. Por que não fez? Porque terminou a internet, não caiu a internet. Aqui o Hitler, né, tentando invadir aí, começar a guerra, e não fez porque a internet caiu. Então dá para ver, né, que realmente há uma sátira aí a acontecimentos que não poderiam ter ocorrido caso houvesse internet. Então a 16 é correta também. Vamos lá para o último texto. Nós temos aqui: a revolução digital está relacionada à nossa capacidade de conhecer determinadas informações e delas dispor, bem como de agir procurando a compreensão simples de fenômenos complexos. A nova sociedade do conhecimento requer acesso fácil à informação e ao saber. A nuvem tecnologia é capaz de gerenciar de forma inteligente enormes quantidades de dados. A conectividade móvel e as redes sociais levam alguns especialistas a afirmar que estamos no início da quarta revolução digital. Esse é um avanço de maior transcendência que o das 3 revoluções anteriores: os primeiros computadores empresariais, o computador pessoal e a internet. Os territórios inteligentes apostam em uma tecnologia digital mais adequada e que esteja a serviço da qualidade de vida, do acesso à informação e da potencialização da economia criativa. O desenvolvimento das tecnologias da informação, das telecomunicações e da internet tem facilitado o nascimento de fluxos e redes que favorecem a conexão entre pessoas, instituições e empresas, apesar da distância física entre elas.
No futuro, a revolução digital poderá ser o detonador da economia criativa e de uma melhora substancial da competitividade das cidades. Então, aí agora, a partir desse texto, 4 itens para a gente julgar. No item 17, ok? Temos o seguinte: no primeiro parágrafo do texto, os travessões foram utilizados para separar informação de caráter explicativo e, sem prejuízo da correção gramatical, poderiam ser substituídos por parênteses, desde que suprimida a vírgula empregada logo após o segundo travessão. Ok? De fato, esse travessãozinho aqui, ó, tá explicando, esse conteúdo entre o travessão, está explicando aí como é que funciona a nuvem. Ok? Poderia tranquilamente ser colocada entre parênteses, mas nesse caso, essa vírgulazinha aqui deveria ser retirada. Ok? Então, a 17 é correta. Fiquem de olho também nessas questões de pontuação, certo, pessoal? Que nós já vimos que cai bastante aí na prova CESP. 18, temos a palavra estar recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo 3. Não, né, gente? 3 é acentuado por ser um monossílabo tônico, palavra com uma única sílaba. Estar é acentuada por ser oxítono terminado em A, ok? Então, há sempre uma chance de confundir, gente. Mas o que acontece? Para ser acentuado pela regra das monossílabas, a palavra só pode ter uma sílaba. E para ser acentuado pela regra das oxítonos, a palavra tem que ter 2 sílabas ou mais, ok? Não existe oxítono com uma sílaba só. Se a palavra tiver uma sílaba só, ela é uma monossílaba tônica, ok? Então, essa 18 aqui, errada. Na 19, infere-se dos sentidos do texto que a palavra transcendência está empregada com o sentido de objetividade. Vamos lá na 19, nós temos aqui, ó, como é que está aqui? Perdão, na 19, não, na linha 10, né? Perdão, a linha 10 aqui, ó, nós temos, esse é um avanço da maior transcendência, ok? Transcendência, que do maior alcance, ok? E não exatamente de objetividade. Então, aqui está errada a 19. E a 20, nós temos, depreende-se do texto que os territórios inteligentes buscam a integração entre o mundo físico e o virtual, estabelecendo uma conexão entre as novas tecnologias e o desenvolvimento da economia das cidades. Por exemplo, se a gente olha aqui, principalmente esse último parágrafo, ok? A gente vai ver que, de fato, o texto está dizendo que os territórios inteligentes buscam essa integração entre o mundo físico e virtual. Logo, a 20 é correta. A sequência da prova aqui vai mostrar questões sobre manual de redação da Presidência da República, algo que não é cobrado no exame para a PM do Estado de Alagoas, de maneira que essas 20 questões que nós comentamos aqui, esses 20 itens analisados, são o bastante para vocês entenderem, pelo menos para essa prova, pessoal, como proceder aí na prova para PM do Estado de Alagoas, ok? Então, a gente espera que essa videoaula tenha sido útil para vocês e, desde já, nos colocamos à disposição para as dúvidas que se fizerem necessárias. Podem entrar em dúvida, tirar a dúvida de vocês, entrar em contato conosco por meio do canal. Para isso, basta você fazer a sua inscrição por lá, ok? Caso tenha gostado, curta, compartilhe, deixe o seu comentário. A divulgação do nosso trabalho é muito importante para a manutenção do mesmo. Certo, pessoal? Eu espero vocês na nossa próxima videoaula. Um abração e até lá!